24, versículos de 1 a 7, que fala sobre a morte de Jesus e depois a ressurreição. A ressurreição de Jesus, capítulo 24, 1 a 7. Eu estava vindo no carro agora no Uber, né, e eu estava conversando com o motorista de que hoje não é domingo de Páscoa, né? A Páscoa judaica terminou ontem. Lembra que a Bíblia fala que no primeiro dia da semana Jesus ressuscitou. Hoje é o primeiro dia da semana. A Páscoa terminou ontem. E ela dura 8 dias, né? Ela começou na semana anterior e terminou ontem. Mas o cristianismo começou no dia seguinte. E nós acabamos de dizer que é domingo de Páscoa, mas a Páscoa judaica terminou ontem. Lucas 24, versículos de 1 a 7 diz o seguinte: mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Senhor, abençoe essa palavra no nosso coração. Amém? Bom, então, estamos vivendo essa comemoração desse dia em que Jesus ressuscitou. Esse período, a Páscoa, para nós, ele é o ponto crucial, a maior data do cristianismo é a Páscoa. Nós poderíamos dizer assim: olha, se você parar para pensar, Jesus foi morto e crucificado, morto através da crucificação e depois ressurgiu. Podia ser em qualquer dia da semana, em qualquer época do ano. Por que tinha que ser na Páscoa? O pastor Matosinho já se antecipou a mim, já explicou o porquê. Existia todo um simbolismo do cordeiro pascal, do cordeiro que era sacrificado nessa época em perdão dos pecados. Então havia todo esse simbolismo que foi seguido pela morte de Jesus. Mas em princípio, se fosse só morte e ressurreição, podia ser feito em qualquer época do ano, em qualquer dia. Mas na Páscoa havia o simbolismo que o povo de Deus, que tinha a lei de Deus, ia entender perfeitamente que era aquela morte e ressurreição significava o perdão dos pecados, como era a Páscoa. Mas nós hoje vivemos uma situação, pelo menos no nosso ambiente aqui, em que parece que o Natal é a festa principal do cristianismo. O Natal é muito... Imagina, olha a cidade, você está vendo algum enfeite aí sobre a Páscoa? Quase nada. Mas no Natal tem árvore para tudo quanto é canto, piscando, e é um alvoroço o Natal. Mas, na verdade, o Natal só foi começar a ser comemorado pela Igreja Cristã no ano 336. 300 anos após a morte de Jesus, comemorou-se o primeiro Natal. E atualmente, nem em todas as regiões do mundo se comemora o Natal. Mesmo porque, mesmo para aqueles que comemoram, como nós, o Natal é uma festa comercial. É uma época de dar presente, trocar presente, né? Nós vimos, principalmente nos filmes de Hollywood, que existe o espírito de Natal. O espírito de Natal é o espírito de perdão, em que as famílias se reúnem e o nome de Jesus nunca aparece. Se aquilo é uma festa de aniversário, o aniversariante nunca é lembrado, né? Ninguém lembra do aniversariante. É o Natal. O Natal de quem, né? Ninguém lembra, porque é uma festa comercial. Mas a Páscoa judaica, né, se chama Pesach. O Pesach é uma festa judaica e ela é comemorada todos os anos há muito tempo. Mesmo antes, 1500 anos antes de Jesus, já se comemorava a Páscoa. E ela relembra a libertação do povo do Egito, como o pastor explicou. Como todas as outras festas judaicas, elas seguem um ciclo ligado às estações do ano. Por isso nós sabemos a data razoavelmente exata. Não o ano exato, porque o ano não se tinha calendário na época,
Mas a data a gente sabe. A data de Natal a gente não sabe quando Jesus nasceu. Mas a Páscoa se sabe. No dia da ressurreição, a Páscoa já tinha terminado. Desde o início do cristianismo, nós celebramos isso. No início, era celebrado 3 dias, por causa entre a ressurreição e entre a crucificação e a ressurreição, 3 dias. Então, a Páscoa cristã representava 3 dias. Mas nesses 3 dias era feito jejum, era feita uma preparação espiritual, era realmente levado muito a sério. Posteriormente, no ano 325, 300 anos depois, começou a quaresma de 40 dias, em que você fazia essa preparação por 40 dias. Você ficava 40 dias em jejum, muito parecido com o que os muçulmanos comemoram hoje, o Ramadã. 40 dias, em que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí eu disse, nossa, então esse é o último dia, e alguém pensou assim, esse é o último dia em que eu vou ficar 40 dias sem poder festejar. Vamos fazer uma festa para comemorar isso, o carnaval. 40 dias antes da Páscoa. A quaresma é que acabou criando a ideia do carnaval. Então vocês vejam que sempre se aproveita alguma coisa para deturpar o que deveria ser o verdadeiro significado para nós. E aí vem a pergunta, né? O que representa a Páscoa para nós, os que estamos presentes, os que estão ouvindo pela internet? É a base da ressurreição. A ressurreição é a base do cristianismo. Nós cremos na ressurreição de Cristo. Mas você veja bem, o mundo que jaz no maligno, ele tenta nos convencer de umas coisas meio diferentes, né? As verdades bíblicas, elas são questionadas. Existem vários filmes, ou até mesmo livros, tipo o Código da Vinci, né? Que tenta explicar que a ressurreição não foi bem assim, Jesus tinha uma esposa, e começam a criar coisas que não estão na Bíblia, não são verdades bíblicas. Um dos filmes assim, mais questionáveis, que questiona mais a verdade bíblica, é o chamado O Corpo. Eu não sei quantos já viram esse filme. Esse filme, ele conta a história de um arqueólogo que descobre a tumba de Jesus. Ele descobre lá, ele faz é Jesus que está aqui. Assim, mas como assim? Se descobrirem a tumba de Jesus, o cristianismo acaba, porque o cristianismo todo é baseado na ressurreição de Jesus. É lógico que é só um filme, né, para invenção, não sabe? Vai que estão escondendo que acharam o corpo de Jesus. E, na verdade, se você for olhar na internet, já encontraram diversos túmulos de Jesus. Né? É verdade, encontraram diversos. Sabe por quê? Porque Jesus é um nome muito comum em hebraico. Tem um monte de Jesus enterrado lá em Jerusalém. Né? Achar um túmulo de Jesus lá é a coisa mais fácil que tem. Já acharam uns 30 lá. Assim, mas não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus Messias, não é o Jesus Salvador. Alguém viu uma vez que o sujeito estava visitando o túmulo de Buda. Buda, fundador do budismo, existe o túmulo dele. Está enterrado lá. E alguém, quando foi nesse túmulo, assim, se alguém algum dia encontrar um único osso de Jesus, o cristianismo acaba. Jesus ressuscitou, não existe corpo de Jesus para ser encontrado. Então a ideia de que o corpo de Jesus pudesse ser encontrado questiona a verdade bíblica que hoje nós estamos festejando, que Jesus ressuscitou. Então vejam lá, 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler juntos, é um texto um pouquinho mais longo, mas vale a pena para embasar a nossa mensagem. 1 Coríntios capítulo 15, começando no versículo 3, diz assim: antes de tudo, os entreguei o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas é Pedro, tá? E depois aos 12. Então, primeiro, Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu para Pedro, e depois para os 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. 500 pessoas viram Jesus todos juntos de uma só vez. Não foi de um para um, não. 500. Dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Ou seja, quando Paulo escreveu a carta de 1 Coríntios, muitas daquelas pessoas que tinham visto Jesus ainda estavam vivas. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim,
como um nascido fora do tempo. Ou seja, Paulo viu Jesus. E ele não está se referindo aqui ao encontro no caminho de Damasco. No caminho de Damasco, uma visão. Ele ouviu uma voz e teve uma visão. Ele não viu Jesus. Jesus apareceu depois para ele. Ele fala várias vezes, Jesus apareceu, conversou com ele e falou uma porção de coisas que ele descreve nas cartas. Porque eu sou o menor dos apóstolos, pelo que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Entre os judeus havia uma seita que não acreditava que houvesse vida após a morte, muito mais ressurreição. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis os vossos pecados. E ainda, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas o versículo 20 é a chave de tudo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. Então ele faz um questionamento muito sério. Ele diz: olha, Cristo ressuscitou, tem centenas de testemunhas, mas tem gente que acha que não tem ressurreição e que não foi bem assim. Então nós estamos pregando o quê? Se Cristo não ressuscitou, o cristianismo está em base falsa. A morte de Jesus é o pagamento dos nossos pecados e a sua ressurreição, a nossa salvação. Primeiro o pecado é pago e depois nós fomos salvos para estar na presença de Deus. Vejam bem, as palavras que Jesus pregou, que é como até hoje, tem um monte de religião que usa as palavras de Jesus porque são muito boas, são profundas. Milagres que ele realizou são provas que o acompanharam durante o seu ministério, para mostrar que de fato ele era filho de Deus. Ele ressuscitou mortos, curou gente, curou um monte de gente, pregou mas com poder, era palavra. Só que as outras religiões também têm isso. As outras religiões também têm palavras interessantes de filosofia. E também descrevem acontecimento de milagres. Sim, isso existe em outras religiões também. Mas nenhum deles foi morto e ressuscitou. Pode pegar os livros. Pergunta se Maomé ressuscitou, Buda, Confúcio, todos os outros que são líderes religiosos das religiões que todo mundo conhece, estão mortos. Mas Jesus ressuscitou. Isso é a prova que ele era divino. Havia uma prova muito importante. Lógico que ele demonstrava poder enquanto vivo, pelas palavras que falava, pelos milagres que realizava, mas o maior de todos foi a ressurreição. A ressurreição de Jesus é a maior prova de sua divindade e o poder sobre a morte. Não a morte dos outros, né? Porque afinal de contas ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro voltou a morrer. Mas Jesus não morreu mais. Ele vive para sempre. Então é uma ressurreição, não é uma ressuscitação. Lázaro ressuscitou, Jesus ressurgiu para não morrer mais. E ele mostra que essa capacidade, é o que o texto que eu acabei de ler mostra, ele tem essa capacidade de fazer isso para aqueles que creem nele, de também serem ressurretos como ele. Em Romanos 1,4, nós lemos o seguinte: foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A ressurreição, portanto, mostra que ele tem poder sobre isso, pelo Espírito de Santidade. Ele era o Filho de Deus e tem o poder de ressurgir. Também a ressurreição
a gente ouve muito essa expressão: o sangue de Jesus tem poder. Não é que ele fazia transfusão de sangue, não, né? É que o sangue foi derramado na cruz. O sangue foi derramado na cruz, mas ele só tem poder porque Jesus ressuscitou. Então esse sangue passou a ter poder, porque sangue por sangue qualquer um podia derramar. Inclusive, será que Jesus deu uma topada ao longo da vida dele e sangrou o dedão do pé? É possível. Ele andava descalço, andava com uma sandália lá. Jesus já tinha derramado sangue. Será que ele, como carpinteiro, nunca cortou o dedo? Ele já tinha derramado sangue, mas esse sangue não é o que nós estamos falando. É o sangue derramado na cruz, porque ele foi morto injustamente, morto pelos nossos pecados, e ele mostrou que tinha poder sobre a morte, ressuscitou. Então, ao ressuscitar, ele é o que deu poder sobre os nossos pecados. Por isso é que o sangue de Jesus tem poder, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7, existe uma música sobre isso. Em quem temos a redenção e dos pecados o perdão, no sangue de Jesus, sangue derramado na cruz, pela sua ressurreição, somos perdoados. Se porém andarmos na cruz como ele está na cruz, como ele na luz, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Há poder no sangue de Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aqui está o fechamento, Romanos 4:25. Foi por nossa causa que Jesus morreu, por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos quanto de vivos. Romanos 14:9. Há uma outra coisa muito importante que nós às vezes deixamos passar um pouco desapercebidos. A ressurreição de Jesus habilitou a vinda do Espírito Santo para a igreja. Ele disse isso: se eu não for, o Espírito Santo não vem. Eu preciso. Os discípulos: não vou, não, fica aqui, que isso? Você vai morrer? Como assim? Fica mais. Eu disse: eu preciso ir. Eu preciso ir porque o Espírito Santo vem para me substituir. Se eu não for, ele não vem. Então, a morte de Jesus e a ressurreição habilitou a vinda do Espírito Santo, que realmente aconteceu. Em Lucas 24, versículo 45, há uma expressão muito interessante. Pouco antes de Jesus partir, em definitivo, digamos assim, ele estava com os apóstolos, já ressurreto, e ele sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo para que lhes abrir o entendimento. Então, a presença do Espírito Santo nos apóstolos, e evidentemente em nós também, é que abre o entendimento espiritual. Então, a ressurreição de Jesus habilitou essa possibilidade. Sem esse entendimento, a Bíblia seria apenas um livro histórico religioso. Só. O que é a Bíblia? Conta umas histórias lá, uns mitos, né? Recentemente, um pouco antes da Páscoa, eu recebo várias, o tempo todo, né, ficar recebendo notícias na internet. Eu não abro nenhum deles, porque eu sei que a maioria é lixo, mas um deles dizia assim sobre como nasceu a ideia de que Jesus ressuscitou no cristianismo. Isso não é uma ideia, é um fato. Eu acabei de ler aqui, 500 pessoas presenciaram. Eles querem dizer que a ressurreição de Jesus é um mito. É um mito. Jesus, isso é um mito. Mito é um fato. E uma das coisas mais interessantes para provar que é um fato é que dos 12 apóstolos, 11 foram executados. Só João morreu de velho. 11 foram executados. Por quê? Porque eles pregavam a ressurreição de Jesus. Interessante, né? Se isso era um mito, eles eram muito burros, né? O sujeito se dispõe a morrer por uma mentira. Eles sabiam que Jesus não tinha. Eles diziam, mas era mentira. E eles continuavam afirmando a mentira até morrer. Isso era muita burrice. Os 11, só João morreu de velho. Todos os outros foram executados. Por quê? Porque eles criam na ressurreição de Jesus. Mas não porque eles criam, eles viram, eles pregavam a ressurreição. Não era um mito, a ressurreição é uma realidade. E é através dela que nós temos o perdão dos nossos pecados. Sem o qual é meramente coisa filosófica. É apenas uma ideia filosófica, um mito.
gerando, aí eu gostei muito desse texto aqui, eu gostei no sentido de que ele se aplica bem ao que eu estou falando, mas é um texto horrível, né? 2 Timóteo 3,5 diz assim: essas pessoas têm forma de piedade, mas negam-lhe entretanto o poder. Como assim? É uma coisa só filosófica, não tem influência nenhuma na sua vida. Eu sou cristão, frequento a igreja. Jesus, sei quem é Jesus. Eu só sei, isso não tem importância nenhuma, não muda nada na minha vida. Então, tem forma de piedade, mas negam entretanto poder. Não existe poder nas suas vidas, poder transformador, poder libertador, poder do Espírito Santo nas suas vidas. Não tem. Enquanto nós não abrimos o nosso coração para o Espírito Santo, que veio por causa da ressurreição e nos deu o entendimento necessário a uma genuína comunhão com Deus, nós vamos continuar ter uma Páscoa de chocolate. Se a sua Páscoa de chocolate, por falar nisso, eu trouxe um ovo. Só que esse ovo não é de chocolate, é de madeira. Esse ovo tem uns 25 anos que está comigo. Comprei ele na Rússia. No leste europeu, não apenas na Rússia, essa tradição de pintar ovos para a Páscoa é muito antiga. Muito mais antiga do que o ovo de chocolate. As pessoas comemoram a Páscoa de uma forma séria, cozinhando ovos coloridos. Eles colorem os ovos, cozinham, então tem ovo azul, marrom, verde, amarelo, fazem vários tipos de... e comem o ovo. Eles comem o ovo como uma ceia de Páscoa, comemorando. E pintam com uma tinta especial, né? E vendem, quer dizer, vendem. Mas aí tem um detalhe. Eu comprei esse aqui tem 25 anos, nunca mais comprei, nem vou comprar. Por quê? Porque está sempre lá. Isso, do ponto de vista comercial, isso não vale nada, né? Só vende uma vez só e nunca mais vende. Que tal fazer um que a gente come, né? Um de chocolate. Então, aqui no Ocidente, né? A gente inventou a ideia de ter um ovo que eu possa comer para ter que comprar mais. Então, no fundo, é um fundo comercial. Em vez de comemorar com um símbolo, eu faço um motivo para ganhar dinheiro. É dali que nasceu a ideia do ovo de chocolate. Essa história de ter um ovo com comemoração da Páscoa é muito antiga e era séria. Quando ele foi transformado em chocolate, para você comer, é que veio a ideia do chocolate. Então é bom a gente saber que essa história do ovo de chocolate não nasceu junto com a Páscoa, né? Nasceu com a ideia de se comemorar a Páscoa de uma forma interessante, com ovos coloridos, com ovos pintados, mas isso não dava dinheiro. Então eu vou fazer um jeito de ganhar dinheiro. Assim como o próprio Natal, né? Que faz um Papai Noel vermelho, que dá presentes, coisa. No fundo, é tudo interesse financeiro. Esse não é a verdadeira Páscoa e também não é o verdadeiro Natal. Uma outra coisa que vale a pena mencionar para terminar nossa meditação é que a cruz, originalmente, era um símbolo de vergonha. A cruz era um símbolo de vergonha. Quem era crucificado não era apenas para sofrer, mas para ser humilhado. Você podia ser decapitado, por exemplo. Paulo foi decapitado, ele não foi crucificado. Vários dos apóstolos foram decapitados, foram mortos à espada. Não foram crucificados. A cruz era um tipo de execução para determinados tipos de crime hediondo, por exemplo. Barrabás ia para ela, né? Ele era assassino, era agitador lá. Então era para ser execução de um crime violento, era para ser humilhado, né? A cruz era um símbolo de vergonha. Mas a cruz de Jesus ficou vazia porque ele ressuscitou. Por isso nós temos uma cruz aqui. O corpo de Jesus não está aqui. A cruz do cristianismo está vazia. A cruz que tem um Cristo pregado nela não é a cruz do cristianismo, porque Jesus não está lá e ele não está. Na verdade, a cruz nem era o símbolo original do cristianismo. O símbolo original do cristianismo era um peixe, porque significava as iniciais que foram pregadas na cruz de Jesus Nazareno, Filho de Deus. Esse acrônimo significa peixe. Então eles começaram a usar um peixe como uma representação desse acrônimo. Mas logo foi substituído pela própria cruz, né? Existem algumas histórias que se esse acrônimo era bom de fazer, o peixe, porque você podia riscar ele com o pé com 2 riscos, né? Porque o cristianismo era secreto. Então, para você se identificar como crente, você desenhava um peixe no chão, né? Fazia um risco com o pé, né?
E dali você se identificava com... Não tinha paz do Senhor. Você fala, paz do Senhor, alguém ouvir, você ia ser morto, né? E depois, quando isso passou, quando o cristianismo pôde ser cultuado abertamente, a cruz se tornou o símbolo. E era o símbolo de vitória. Uma cruz vazia, porque o túmulo também está vazio. Jesus ressuscitou. Para terminar a nossa breve meditação, eu fiquei pensando o seguinte: Judas foi quem traiu Jesus. Ele se matou ontem, né? O sábado. Por isso que tem a malhação de Judas, né? O sábado é o dia de malhação de Judas, porque ele se matou. Ele se matou arrependido e envergonhado, porque ele esperava que Jesus fizesse alguma coisa, Jesus não fez e acabou morrendo. Se ele tivesse esperado um dia, ele teria visto Jesus ressuscitado. Isso poderia mudar tudo. Ele estava arrependido do que ele tinha feito e ele se matou um dia antes. Se ele tivesse esperado um dia, ele teria visto Jesus e ele ia entender aquilo que até aquele momento ele não tinha entendido. Acontece que a Bíblia, meus irmãos, ela termina lá em Apocalipse 22, 20. Jesus diz assim: eu venho sem demora. Você espera por Jesus? Ou você está querendo se matar antes, né? Porque às vezes nós desistimos na nossa fé, achando que Jesus não vai agir comigo. Ele não vai, comigo não. Ele pode ter feito alguns milagres com os outros, mas ele não vai me acudir. Vai sim. Se ele disse que vai, ele vai. Eu vi um postzinho na internet, né? Recebi, e dizia mais ou menos o seguinte: Jesus disse que iria morrer. Ele morreu. Jesus disse que iria ressuscitar. Ele ressuscitou. Ele disse que iria voltar. Espera, ele vai voltar. Eu gostaria de terminar essa mensagem com a famosa frase: Maranata, vem Senhor Jesus. Nós cremos na sua ressurreição, cremos no poder transformador e nós não vamos desistir, vamos continuar esperando Jesus. Amém? Amém. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por esse dia, por tudo que ele representa em nossas vidas. Que a tua verdade venha ao nosso coração, que o teu Espírito as interprete segundo as nossas necessidades, fortalece a nossa vida, que possamos nos aproximar mais de ti neste dia. Te imploramos em nome daquele que deu a sua vida por nós, o nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos continuar com a nossa programação. Podem subir aqui o pessoal do louvor. Por enquanto podem ficar sentados, que a mãe vai fazer a leitura. Em seguida a gente vai ficar todos de pé. Nós estamos vendo os 4 motivos para comemorarmos a verdadeira Páscoa. Da mesma maneira que eu contei dos 2 netinhos e a vovó no elevador, eu tive uma experiência que é muito comum. Eu precisei ir no supermercado por cargas d'água, era sábado, fervendo de gente, mas todas as pessoas estavam debaixo de uma fileira e em cima estavam assim, inúmeros ovos de chocolate, inúmeros, vários, de toda forma, de toda cor, de todo tamanho, trazendo inúmeras coisas dentro. E uma vez eu passei na frente de um supermercado cujo muro estava escrito: aqui está a verdadeira Páscoa. E eu fiquei pensando, coitado, se a nossa Páscoa fosse um ovo de chocolate, um coelho enfeitado, nós estaríamos perdidos, porque nós estávamos perdidos. O 4º motivo, então, ele disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela